Olá, gente. Boa tarde a todos e todas. Vamos começar nossa live. Esperar nossos convidados entrarem. Boa tarde. Esperar nossos convidados entrarem e vamos iniciar nossa live. Esperar todo mundo entrar. Sejam todos bem-vindos. Nossa live hoje do NEPSED. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica Araújo, mas eu vou falar um pouquinho mais à frente. Sou professora na Faculdade de Educação. Esperar nossa primeira convidada entrar para a gente iniciar a nossa conversa. Ok, gente? Ó, a Juliana já entrou e eu vou chamá-la aqui agora. Oiê! A Magi 774, oiê! Oi a todos! Sejam todos bem-vindos à live do NEPSED, a primeira live do NEPSED. Juliana está entrando e vamos começar a conversar um pouco sobre nosso tema que é tão importante neste momento que estamos vivendo agora, né? Boa tarde. Bom, e deu um problema. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar de novo. Bom, gente, enquanto a Ju vai entrando, eu quero agradecer muito a muitas pessoas que ajudaram essa live acontecer, é, a todos os membros do NEPSED que ajudaram para essa live estar acontecendo. Deixa eu ver se o som tá baixo. Estão me ouvindo, gente? Diz ok, estão me ouvindo, tá? Aproximar um pouquinho mais do computador, do celular, a gente consegue. Tá tudo bem no som? Oi, 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 gente. Vamos dando feedback. Esperando a Juliana entrar, fazendo alguns testes. Oi, Carla. Tudo bem, Carlinha? Tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Daqui a pouco Carla vai entrar com a gente. É só esperar, a gente tá fazendo os testes antes do, do das 13 horas que vai começar. Oi, Carlos. A turma boa aí. Nós vamos começar às 13 horas. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Agora Oi, entrou tudo bem? tudo. Vamos esperar 13 horas, né? Daqui a 2 minutos Uhum, a gente começa isso. aqui. E eu comecei achando que era 13 horas. E é geral. Que Era meio-dia. Era ansiosa. meio, era meio-dia, amigo. Era Mas tá meio... bom. Eu tava achando que já era 1 hora no Brasil, aí eu fiquei nessa. Assim mesmo. Eu Tá comecei, valendo. eu comecei a live aqui, mas tá tudo certo que a gente sabe que o problema de fuso horário são 5 horas de diferença daqui para aí. Então, É, mas considerável, né? 13 horas certinho. Ainda bem que tá tudo certo. Ah, as meninas estão entrando aqui. É, 13 horas. Às 13 horas é só um teste, tá, pessoal? Quem tá entrando aí, visualizando aí, É, começar no horário direitinho, né, mãe? tá no horário para todo mundo nos dizer que Lurdinha, enquanto isso vai cumprimentando as pessoas, Ju. Aqui a gente pode cumprimentar. Pois é, muita gente. Que benção. É, É bom. boa, a Carla gente. já tá aí também, né? Pena que não dá pra gente fazer as três juntas pelo Instagram, mas uma próxima vez a É, gente faz outro tipo de recurso, outra né? aplicação. Isso É. mesmo.
Bom, que dê tudo certo. Vamos As mais um. alunas estão tudo entrando. As Oi? minhas alunas estão tudo, as minhas alunas estão tudo assistindo a live. Bacana. Ótimo. Um minuto, hein, gente, para começar mesmo. A gente está só vendo se tá tudo ok, esperando as pessoas entrarem, para a gente começar a nossa conversa de hoje. Tô super animada. Então, bom, né? Porque é mais um espaço, né? Que o núcleo vai ter para dialogar e eu acho que é importante. A Claro. universidade está sempre aberta, né? E a gente tem que aproveitar essas. Tem tantas opções para a gente fazer discussões e atender a mais pessoas em vários lugares, né? Paulinha, Mesmo. e saudades. Agi, Agi, tá ali. Agi apareceu aí, mãe. Uma turma boa, Gi, que ótimo. Tem muita gente ainda para entrar. Lude. Bom, É gente, a são Lu. 13 horas. Vamos começar? Começar. Então, gente, ó, quero iniciar, então, dar início à nossa live. A gente tem uma hora, né, para iniciar, para a gente né, fazer todas as discussões que a gente está pretendendo fazer. Eu quero iniciar agradecendo aos membros do NEPSET que possibilitaram que essa live acontecesse. Não foi só aqui de entrar e chegar e conversar, tivemos muitas coisas para fazer para que essa live acontecesse hoje. Então, quero agradecer a todos os membros do NEPSET que estiveram aqui nos ajudando. Quero agradecer também a direção do CEALI, do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, a professora Francisca Maciel, que nos ajudou e nos apoiou muito. A Natália, que é nossa professora jornalista do CEALI também, que ajudou para fazer a divulgação da live. Então, agradeço a todos vocês. Bom, primeiro me apresentar, para quem não me conhece, eu sou professora na Faculdade de Educação, meu nome é Mônica Araújo, sou pesquisadora do CEALI e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura e Escrita Digital, NEPSED. E venho hoje junto com Juliana Silva Glória e a Carla Coscarelli, que vai entrar depois, para discutirmos sobre um tema que está nos angustiando muito, que é o tema de hoje da nossa live, que é o uso de tecnologias digitais de leitura e escrita pela escola em tempos de pandemia. A nossa proposta é fazer uma discussão que parta de alguns temas importantes, que são acesso, o uso de tecnologias digitais, formação de professores, como as famílias estão lidando com essa situação no espaço doméstico e o que vai acontecer, algumas reflexões que vai acontecer, provavelmente a gente vai fazer algumas reflexões em torno do futuro depois da pandemia também, né? Na escola, na educação, enfim. Antes de a gente falar sobre isso, eu quero só apresentar o núcleo, que eu acho que é importante, para quem não conhece o núcleo. O núcleo é um núcleo que faz parte do Educação Leitura e Escrita, faz parte do CEALI, e ele existe há uns 3 anos. O núcleo ele tem ações de ensino, de pesquisa e extensão. As ações de ensino, a gente tem a parte de aulas, de disciplinas na graduação e na pós-graduação da Faculdade de Educação, da UFMG. Extensão, nós temos várias ações de extensão, um curso que acontece, é ofertado semestralmente na Faculdade de Educação presencialmente, um curso de formação de professores. Temos também um projeto novo que a gente começou ano passado com uma escola piloto, que é o NEPSED na escola, e que tem o objetivo de fazer uma formação continuada em serviço na escola. A gente vai pontualmente nas escolas fazer uma ação de formação. A escola demanda e a gente vai até a escola. A gente ia fazer esse semestre em uma outra escola e infelizmente não deu certo por conta da situação, estava tudo planejado. E também temos o simpósio, que o primeiro simpósio nacional sobre cultura escrita digital aconteceu ano passado
e vai acontecer no ano que vem também. Então, a gente tem várias ações e a gente está muito feliz de poder estar aqui fazendo esse momento de uma conversa mais informal, que a ideia é essa, aqui nesse espaço, dentro de uma live no Instagram, para a gente poder conversar um pouco sobre temas que nos interessam dentro da temática do núcleo, ok? Ju, vou apresentar. Hum, Ela é doutora em educação, Juliana Silva Glória. Ju, porque eu vou ter que chamar de Ju, nós somos amigas, né, Ju? É uma conversa mais informal, não tem problema. Ju é doutora em educação e pesquisa há muitos anos sobre cultura escrita digital também. E hoje em dia é apresentadora de um podcast chamado Cultura Escrita e. Deixa eu colar aqui. escola de cultura. Escola e Cultura Escrita. Vou colar, tem uma cola aqui. Escola e Cultura Escrita, né? Como é que faz para entrar no podcast, Ju? É Acessar? só acompanhar no Spotify, tá lá, colocar Escola e Cultura Escrita. A Ótimo. gente sempre tem uma conversa boa lá sobre essas questões que envolvem, né, linguagem, cultura escrita digital, escola, sempre estão lá. Gente, então é o seguinte, a ideia da live, então, eu vou fazendo algumas perguntas, eu vou trazer alguns dados a partir de informações que eu coletei no site da Unesco, que está acontecendo no mundo, a partir das temáticas que eu já falei, que são, para repetir que não estava, a partir das temáticas que são acesso, uso de tecnologias digitais, formação de professores, como é que as famílias estão lidando com essas situações em casa e pós-pandemia. Então, eu vou trazer alguns dados e, a partir disso, a Juliana vai discutir primeiro e depois a Carla vai também fazer essas discussões, ok? E vocês podem ir mandando aí as suas dúvidas, a gente vai tentar, no final, para fazer a resposta. A Juliana respondeu, então eu também, tá bom? A gente está hoje, né, Ju, com mais de 90% de pessoas, de estudantes no mundo inteiro, segundo a Unesco, fora das escolas, tendo aula, alguns tendo aula, outros não, fora da escola. Então, o número de pessoas fora, o número de estudantes e escolas fechadas é muito grande. E num contexto onde vem acontecendo várias ações para as escolas manterem de alguma forma um contato ou continuar as ações educativas, né? Tem dois momentos, uma questão importante para a gente começar a discussão é a diferenciação entre educação remota aula remota e, que é melhor dizendo, e educação à distância, né? O que vem acontecendo no Brasil hoje, em alguns lugares, fora do Brasil também, é a aula remota, né? Que é esse modo de utilizar tecnologias, onde os professores estão dando aula no horário da aula deles, né? Cada professor da disciplina vai dar a disciplina na aula, na hora dele, que ele daria na escola, com materiais que ele mesmo produz, né? As avaliações que ele produz também para que aconteça. Então, toda a ação, ela acontece, da educação acontece ali, junto, ao mesmo tempo com o aluno, né? Ou então é enviada atividades para os alunos de forma, por outros tipos de recursos de tecnologia, né? Diferente da educação à distância, que acontece com uma programação onde tem tutores, os professores produzem todo o material antes, existem aulas gravadas. É importante discutir isso, né, Ju? Porque acaba que depois que passar tudo isso, vão dizer a educação à distância não presta, ou não é boa, ou é ruim, ou é não sei o quê. Independente da qualificação, a gente precisa discutir o que é educação à distância e aula remota para a gente entender depois o que aconteceu e fazer avaliações sobre isso, não é isso, Ju? Isso. É, é, boa tarde para todo mundo, né? E é bom estar aqui nessa discussão, porque eu e Mônica, e Carla, a gente vem há muito tempo estudando sobre essa questão
o uso das tecnologias digitais nas práticas, né, de leitura e de escrita, e a gente vem há um bom tempo, né, levantando a bandeira da formação do professor, né, para o uso das tecnologias. E nesse instante, né, esses dados que você está apresentando, Mônica, nos fazem refletir assim, que as pessoas, né, num instante, né, que ninguém esperava, nós estamos tendo que fazer o uso, a escola está tendo que fazer o uso de recursos que muitas vezes ela não discutiu e não domina muito, né? E realmente essa proposta de uma aula remota, né, e educação à distância são propostas totalmente diferentes, mas que podem sim contribuir nesse instante, né? E se a gente pensar, Mônica, aqui no Brasil, né, porque você está aí na Espanha, mas você está sabendo o que está acontecendo aqui, e muitas vezes as escolas não estão tendo nem condição de desenvolver um trabalho nem com aula remota e muito menos com tecnologia, com educação à distância, porque não tem acesso à plataforma, porque as comunidades não têm uma internet boa, o aluno não tem uma condição boa para ter os equipamentos necessários, porque para ter esse tipo de aula necessita, né, tanto da parte da escola, investimento, quanto da parte do aluno também, né? Mas com certeza é um instante da escola aprender fazendo, né? Porque não tem como a gente fazer diferente, né? É preciso realmente, assim, nesse instante, entender esses processos de ensino, né? Um que tem, através de um roteiro, né, igual à distância, exige um aluno mais autônomo, exige um aluno mais proativo, e o outro da aula remota, né, que é uma proposta de um pouco estar próximo ao presencial, mas à distância, né? Quer dizer, o aluno vai manter aquela rotina. Algumas escolas estão usando isso, sim, né, de estar usando esse recurso, de estar dando aula no mesmo horário que o aluno estaria, só que ele vai estar na casa dele e os professores estão lá na casa deles dando a aula de 50 minutos, né, deles e tudo. Então, isso tem acontecido sim, né? E o importante é a gente perceber, não como a tecnologia, nosso Deus, que desespero, depois agradecer, porque esse tempo da pandemia acabou e nós vamos ficar livres do uso da tecnologia de distância. Não, é aprender a lidar, porque são ferramentas, são recursos que a gente vai poder continuar usando na escola, né? Com certeza, porque eles têm uma eficiência e têm um uso muito bacana e positivo, quando a gente usa de uma forma adequada, né? O importante é saber lidar com eles, né? Para isso exige formação, exige experimentação, exige adentrar nessa cultura aí, né? Nesses espaços, entendendo as possibilidades dele, porque é uma aula como outra qualquer. Eu acho que é importante, né, a gente falar essa diferença entre educação à distância e aula remota e quero trazer alguns dados aqui para a gente discutir no acesso e uso. Vamos começar primeiro, já começou a falar sobre acesso e uso, Ju, mas eu acho que a gente vai dar uma ampliada nisso. Olha que interessante o que está acontecendo aqui na Espanha, tá? Quando se instaurou aí essa crise sanitária. Quando se instaurou a crise sanitária, as escolas fecharam e os professores entregaram, a primeira ação das escolas foram os professores entregarem material para os alunos fazerem em casa. Como as coisas não iam ser rapidamente resolvidas, no dia 23 de maio, o Ministério da Educação da Espanha criou uma plataforma, um site, que é muito legal, vou deixar aqui para vocês entrarem, vale a pena vocês conhecerem. Criou um site com uma plataforma onde
tem discussões sobre, tem formação de professores, atividades de formação de professores, várias informações importantes lá para vocês, para os professores. Tem recursos para os alunos, tem recursos para a família, então tudo na plataforma só, né? É importante também ressaltar que aqui na Espanha eles estavam no último trimestre do ano letivo, de 2019-2020, e a orientação é que os professores fizessem somente o objetivo desse trimestre em casa, vai ser toda a distância, né? Para reforçar, revisar e recuperar os conteúdos que tiveram sido aprendidos nos 2 trimestres anteriores. Então, não é para ensinar nada novo, ok? E uma coisa importante de acesso então a gente tem os alunos que não têm tecnologia digital e internet, as empresas de tecnologia estão fornecendo gratuitamente internet gratuita e tecnologias digitais. Nós temos para professores, para alunos, tem todas essas possibilidades de uso e acesso. O que é muito diferente do Brasil, né, Ju? Sim, porque aqui nós temos escolas que estão funcionando, né? Desde e depois isso foi continuando, e aí teve-se de usar outros recursos, né? Videoaulas, né? Uso de aplicativos para o professor marcar live com o aluno, né? Mas a gente sabe que tem escola que até agora não fez nada, porque realmente não tem condições de fazer, né? Porque os alunos não têm a possibilidade de estar entrando, né, tendo acesso às aulas dos professores, porque não tem internet, né, não tem os recursos, né, necessários. Apesar de que o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação também já deu orientações para o uso de aulas remotas, o uso de educação à distância, plataformas, algumas escolas de prefeitura, escolas públicas, os prefeitos investirem em plataformas, assim como instituições, né, particulares. Então, a gente percebe assim, as pessoas fazem o que é possível fazer, né? Alguns, como não, os professores não têm condições de ter uma aula contínua, marcam algumas lives, né, com os alunos que têm acesso, ou mesmo enviam por e-mail algumas atividades, mas as pessoas assim estão agindo de formas diferentes, todos muito preocupados com essa questão da continuidade aí, né? Porque se pegou aí no final do ano letivo, aqui estava no início, né, do ano letivo. Então, assim, eu creio que a gente tem que aprender, como escola, a lidar com as situações. A gente programa, planeja coisas, né? E a gente tem essa mania, esse perfil de depois ficar meio bloqueado quando as coisas não dão muito certo, né? Em relação ao que foi planejado. Entretanto, não. Eu acho que nada é totalmente ruim nesse processo todo, né? E nem perdido, né? Eu creio que é uma oportunidade de aprender a usar outros recursos, trazer para as aulas, é uma oportunidade também de entender como esse ensino se dá, porque as pessoas estão realmente com essa percepção assim, o que foi dado na época da pandemia, nós vamos retomar, quer dizer, como se à distância ou através do uso, as pessoas não aprendessem, não tivessem oportunidade de aprender. Será que realmente as pessoas não estão fazendo uso, elas não estão aprendendo? A gente ainda não pode dizer isso, né? Há escolas que estão avaliando, estão dando avaliações, né, para os alunos. Então, assim, aquela crença de que presencialmente as coisas funcionam melhor do que à distância. Será? Então, a Sabe? gente Então, assim, avaliar, como você falou,
Primeiro é que é importante entender o momento, né? A gente está na pandemia, né? Existe uma situação de crise mesmo, emocional, outras questões que giram em torno da educação, do aprendizado, que não é somente entrar no dispositivo, não é ter o impresso, independente do suporte. Tem uma situação, um contexto que também não é muito favorável. Então, a gente não Sim. pode avaliar totalmente, inclusive, os usos desse suporte, por exemplo, numa situação dessa que é de crise, né? Crise emocional, os alunos estão em casa com a família dentro de casa, né? Isso. É uma situação importante para a gente discutir. Os professores estão aprendendo, né? Como você disse, aprendendo a utilizar as tecnologias digitais. Alguns não Sim. utilizaram, né? Ó, um dado interessante aqui na Armênia. Olha só que eu peguei lá no estudo de todos esses dados que que eu estou falando agora, que eu vou falar durante a live, são todos no site da Unesco, tá? A Armênia, por exemplo, 25% dos estudantes não têm acesso a computadores, 47% dos professores não utilizam tecnologias digitais na sala de aula. Então, você imagina que é muito um pouco parecido com a gente em relação ao uso de tecnologias digitais na escola, né? Em relação aos professores. A gente sabe que a gente faz pesquisa há muitos anos, que o professor Isso. aprendendo ainda a utilizar isso. Muita resistência. Né, Ju? De uma hora para outra tem que utilizar. Como é que faz? Isso, então assim, a gente pode até dizer que a gente avisou, né? Tinha que ter formação, né? Tá na base nacional, né? Curricular nacional, né? No Brasil. Entretanto, a gente sabe que esses usos de recursos não é só a gente usar, né? Então, eu considero assim, os professores que estão usando, as escolas que estão investindo, né, e os professores, profissionais da educação, são realmente heróis para mim, porque mesmo sem formação, eles estão correndo atrás, aprendendo a fazer, né, na marra. Mas isso não quer dizer que a pessoa não precise continuar investindo, né? E, além do mais, retomando essa questão aí do momento, né, da pandemia que você apresentou no início, né, a gente percebe assim que os alunos eles também estão se adaptando, tem que estabelecer uma rotina, eles têm que entender isso, né, a família também se adequar a isso, né, porque, por exemplo, a gente está em casa, mas uma boa parte está trabalhando, continua trabalhando, né? Quando não, tem que sair, né? Tem que sair para trabalhar fora, porque não é só ficar dentro de casa, né? Então, assim, essa organização da família para ter o tempo para estudar, né? Isso tudo também compromete esse ensino nesse instante. Uma coisa é o aluno ter o espaço da escola, aquele instante ali, aquele tempo para ir. Outra coisa é tudo acontecer dentro de casa. É o lugar de eu estudar, é o lugar de eu brincar, é o lugar de eu ajudar a minha mãe, o meu pai, entendeu? É o lugar de eu estar com a minha família. Então, assim, realmente a gente está vivendo um momento de muito desafio, mas eu creio que em todo desafio tem muito aprendizado, sabe? Eu acho assim que a gente tem que realmente entender que nada é tão ruim assim quanto parece, sabe? E encarar mesmo isso. Eu dou os parabéns para os professores, que o que eu tenho ouvido e visto são professores realmente buscando fazer o melhor para o seu aluno, né? O melhor. Então, assim, estão de parabéns, mas eu ainda vou bater na tecla. Precisa de formação, que aí é o próximo assunto que nós vamos entrar, né? Que é a formação de professor. E agora a gente vai começar a falar sobre isso, porque assim, a gente vem falando isso há muitos anos, né, Ju? Já deu essa dica aí. Nós já falamos sobre isso, né? É, E para trazer dados para a gente foi discutir, falta de aviso. já vi, são coisas distintas. Uma coisa é a formação inicial no curso de licenciatura, que é importante ser feita. A outra coisa é a formação continuada, que também é importante ser feita. A outra coisa que está acontecendo agora é que é uma formação para atender a crise.
Na marra. Então, a gente trabalha, o NEPSED vem buscando ações para que a gente, incentivando, para que os professores compreendam a importância. Estou vendo muito aqui as pessoas falando que muita gente, os professores não têm interesse, não, alguns professores não têm interesse, né? Eu não acho que é importante. Mas a gente vem discutindo sobre isso, fazendo pesquisa sobre essas questões de formação e os dados que eu encontrei na Unesco são interessantes em relação a isso. Eu vou trazer, por exemplo, o que a China vem fazendo. A China, assim que iniciou a crise, todo tipo de tecnologia foi atendido com celulares para as pessoas, para os estudantes, assim, em relação China. à formação dos professores, eles estão dando apoio, né? O que eles disseram lá nos webinários que estão sendo disponibilizados ao vivo lá no site da Unesco. Quem quiser assistir, todo mundo pode assistir ao vivo, ouvindo pessoas do Ministério da Educação dos vários países, professores, e pessoas que estão envolvidas com a educação dos países, vem discutindo e apresentando o que está sendo feito. Então, vale a pena assistir. Então, a China vem dando suporte por meio de plataformas aos professores, criando espaços de diálogo para ajudarem nas dificuldades, inclusive ajudar os professores e os alunos também nas dificuldades psicológicas também, que é um problema, né? Que a gente tem que entender que a gente está numa crise. Então, a formação para atender essas escolas, né, essa situação agora foi por meio de plataformas. A maior parte dos países que eu venho acompanhando e estudando é por meio de plataformas que foram criadas. A Espanha, como eu falei, vou até dar o nome para vocês, gente. O nome da plataforma aqui da Espanha vale muito a pena vocês entrarem. É Aprendendo em Casa, como se fosse mesmo Aprendo em Casa, desculpa. Aprendo em Casa, EIN, em casa, educacion.es. Entrem nesse site, professores, famílias, vocês vão adorar. Tem curso de formação, inclusive, lá dentro, para os professores. Eu até me inscrevi, qualquer um pode se inscrever. Tem coisas interessantíssimas, tem muita coisa lá. Então, para a formação, nesse contexto de crise, no momento, é na hora. E aí, Ju, como é que fica? E eu queria chamar a atenção o seguinte, que nesse instante de crise, a gente pensa muito na técnica. Como eu vou participar de uma live, como eu vou fazer uma videoaula, entendeu? Entretanto, Mônica, a gente já estuda há um tempo e é muito importante que o professor compreenda que ele primeiro tem que entender a cultura escrita digital, né? Quer dizer, como que essas práticas elas acontecem para eu poder adequar aquilo. Está escutando, Mônica? Estou escutando. Mônica? Aquilo que o professor tem como proposta de aula, sabe? Então, assim, porque eu dar aula no presencial, com certeza não é o mesmo tipo de interação à distância, ou através de um recurso de aula remota. Mas o professor tem que entender que existe práticas sociais e usos desses recursos. Antes mesmo dele aprender a apertar o botão, a baixar um aplicativo, ele tem que entender para que ele está fazendo aquilo, entendeu? E como que isso vai ajudar na interação dele, né, com o aluno para o ensino, né, daquele conteúdo que ele pretende. Eu vou dar a minha vivência, né, de sala de aula nesses instantes. Eu tenho turmas presenciais de graduação, né? E que nós estamos fazendo numa plataforma as aulas. E a aula dessa semana foi show, né? A princípio, todas as turmas estavam reclamando assim, meu Deus, agora eu escolhi fazer curso presencial e vou ter aula à distância e tal. E a gente fazendo esse discurso, olha, é a oportunidade da gente aprender na formação de vocês inicial e tal. E, de repente, a gente viu que a interação ela é possível, porque a gente usa o recurso adequado, entendeu? Às vezes é o momento de um fórum,
às vezes é um momento de usar um chat, mas às vezes é um momento de usar uma aula online, uma live, ou, está entendendo? Ou uma videoaula, né? Em alguns momentos usar um roteiro. Então, assim, é importante o professor entender como usar esses recursos para inserir os alunos e a ele próprio, né, nessa cultura. Né? Eu acho que é o mais importante, que é o que o NEPSED trabalha desde sempre, né, desde o início, né, e que é fundamental, porque muitas vezes as prefeituras, o governo, o Estado, né, de uma forma geral, pensa em setores de tecnologia digital, educação e tecnologia digital, mas não pensa nesse conceito de cultura escrita digital. A gente É só ele que é a base para a gente construir qualquer tipo de interação, usos, né, de práticas de leitura, práticas de interação online, enfim, né, às vezes vídeo, às vezes com. Gente, eu fico pensando, uma aula hoje que a gente pode visitar um museu com o aluno, não é? Olha o que o professor está tendo a oportunidade, mas aí ele tem que entender, né? Não só dos recursos, sabe? Que ele pode estar indo a espaços, a tecnologia digital dá uma margem para ele construir uma aula muito melhor, com pandemia ou sem pandemia. O foco não pode ser, gente, a tecnologia digital nas Não, formações. O foco não é a tecnologia, porque hoje a gente está usando um Instagram, amanhã vai ser outra rede social, hoje é determinado aplicativo, amanhã é outro. Então, o foco é na cultura, nos modos, nos valores, nos comportamentos, nas ações que podem ser isso. em torno nos entornos digitais que a gente fala, né? Ju, É, nosso tempo é muito curto e nós temos muito pouco, é muito rápido, a gente nunca mais faz isso, porque é muito tempo, muito pouco para a gente fazer essa divisão assim, não dá. Tem mais dois temas importantes para falar com a gente aqui antes disso aí. Olha, a gente tem que responder perguntas. Ó, próximo ponto: família, auxílio das famílias, as crianças em casa. Eu vou trazer uma. Eu peguei lá no site também da Unesco é, uma mãe falando o seguinte: olha só, uma mãe da República da Coreia, ela disse o seguinte: o nome dela é Kim, mãe de um aluno da segunda série, professora de inglês, tá? Ela fala o seguinte: manifestou preocupação com o aprendizado unidirecional e falta de informações sobre o que os alunos realmente estão retendo. Os pais não têm certeza que seus filhos estão estudando ou apenas passando algum tempo na tela. Olha o que ela falou. O que você acha? Conta pra gente aí. Isso de fato, né? É, é, eu tenho também escutado e eu também, como mãe, tenho passado, né, por essas situações. Então, assim, o que eu assim gostaria de falar para os pais nesse instante, que eu acho que um ponto chave nesse instante para a gente não perder, né, você não perder o bom senso, é realmente criar uma rotina, sabe? E é preciso, a princípio, acompanhar esse filho, essa filha, sabe? Ou essa criança. É preciso acompanhar no sentido assim de estar vendo mesmo o que está sendo feito, o que não está. Por quê? Porque a gente tem mania de dizer que os meninos já nasceram na era digital, sabem mexer com tudo, se vira para lá. E não é assim. Eles usam para diversão, para conversar com o colega, mas eles não sabem usar para um estudo acadêmico, né? Para usar num momento de pesquisa. Então, é preciso sim. É um uso para Oi? entretenimento, não é para, não faz um. Sim, é muito diferente. Eles também estão aprendendo, né? E eu vejo aqui em casa, também fica estressada, sabe? A minha menina também fica estressada, porque às vezes não sabe fazer determinadas coisas. E aí a gente vai descobrindo junto. O que eu falo, assim, como mãe, né?
é realmente estar fazendo a rotina, faz na agenda, ó, hoje vai ser isso, isso e isso, né? Que tem que estudar, e aí tem que dar conta, e no final do dia vai lá e olha direitinho. Agora, se é uma criança, aí tem que acompanhar de perto mesmo, porque até presencialmente, no ciclo de alfabetização, por exemplo, no Fundamental 1, é preciso os pais estarem acompanhando mesmo, né? Agora, isso é importante. E uma outra coisa que eu acho fundamental, que a gente, enquanto mãe da escola da minha menina, que a gente tem cultivado, né, é os alunos se encontrarem em grupos de zap, os colegas da turma, sabe? Porque eles também, eles não podem ficar só naquela relação ali com o professor e só vendo os colegas na hora de uma live, não. É preciso eles encontrarem, eles terem um espaço para eles conversarem, né? É preciso ter um momento de recreio, entendido? Sabe? Estabelecer essa rotina, porque senão vai ficar tudo doido, né? Desesperado e só cheio de tarefa, tarefa o dia inteiro, né? E não é isso que a gente quer. É importante a gente entender que são vários contextos também, né? Tem contextos que é possível, que os pais conseguem, tem contextos que os pais não conseguem, porque não tem condições, não trabalho, ou não tem a paciência. Então, e também porque a crise, a pandemia, traz questões psicológicas. A gente sabe muito bem disso. Para a gente fechar, Ju, que nosso tempo está curto, e fecha mesmo aqui em uma hora. Serra, vou te dar só uma para a gente pós-pandemia. Escola pós-pandemia. Vamos fechar com essa discussão aqui. E Dinamarca é um país que já abriu a escola, né? As escolas, meados de março, meados de abril, na verdade, eles abriram, reabriram as escolas com vários. Em 15 de abril, eles abriram e com várias ações de higienização, distanciamento social, abrir uma linha direta e um site dedicado com perguntas e respostas atualizadas diariamente, chamou a comunidade escolar também para auxiliar nessas decisões do momento de entrada. Claro que a Dinamarca é uma situação específica, mas só para a gente ter uma ideia, vislumbrar o que vai acontecer daqui a algum tempo com as nossas escolas. Como é que vai ser a nossa educação e as escolas pós-pandemia, Ju? Rapidinho, vamos lá, deixa eu chamar. Eu posso assim, sonhar, né? Porque como vai ser, a gente não sabe. Entretanto, o bom senso pede, né, que a gente realmente assim se organize e não deixe perder todo esse trabalho que a gente teve agora, né, com o uso de tecnologia. Eu acho que pode continuar acontecendo, deve continuar acontecendo. E aí, formações em loco acontecerem para os professores estarem investindo, né, nos usos de recursos com tecnologia digital. Eu acho que as relações, não só na escola, mas em todos os lugares, mudarão. O uso de essa coisa de higiene, né? O uso de máscara, álcool em gel. Então, esses comportamentos, os comportamentos mudarão não é só na escola, né? Mas eu penso assim, nesse assunto que a gente está trazendo hoje para a nossa live, eu penso que a pandemia, ela nos fez despertar para o uso da tecnologia digital, né? E que não deve se perder, né? Nós não devemos entender assim, graças a Deus acabou a pandemia, sala de aula, manuscrito, livro impresso, graças a Deus, que é o que eu sei lidar. Não, porque a gente não vive num mundo assim, né? A gente vive num mundo do diverso, das práticas diversas de texto. E aí eu acho que a gente tem que mergulhar mais ainda como professor, como escola, investir mais, né? Os gestores, investir, acreditar nesse trabalho, né? Que isso pode contribuir para além de pandemia, né? Para além da pandemia. E eu creio que para os alunos vai ser assim um ganho muito grande, né? Muito grande mesmo para a formação deles, como leitores, como escritores, no mundo que é globalizado,
né? Então, assim, vai ser muito importante. Entender que a cultura digital é tem mais um suporte de leitura escrita, né? E que ele tem que ser inserido independente de crise ou não, né? Ô, Ju, eu vou ter que Isso. encerrar a sua participação, porque o nosso tempo é curto, com cada uma Ah, de eu vou continuar acompanhando no vocês. chat. Quero agradecer muito a sua participação, foi muito bom. É sempre bom a gente poder conversar e rever também e aproveitar esse momento para a gente pensar em outras questões que estão surgindo neste momento. Um beijo e a gente vai conversando. Tá Gente, marcando agora, eu tá, só gente? queria pedir para todo mundo me acompanhar lá no podcast, tá? Que é bacana, né, essa interação. Vocês vão gostar também. O podcast é um espaço muito bom, professor e para todo mundo. Vai lá no Beijo, obrigada. vou chamar a Carla agora. Pessoal, algumas pessoas me estão perguntando. Deixa eu chamar a Carla aqui, peraí. Ju, cancela aí, por favor. Ah, Deixa eu chamar a Carla. Gente, algumas pessoas ok, perguntaram sobre. Você consegue sair? estou tentando. Espera aí. Algumas Acho pessoas que eu que vi perguntando o nome do site. O site que é muito bom, vale muito para vocês entrarem. O site, eu até digitei aí nos comentários. Aprendo em casa, em casa, ponto educacion.es, tá? Tem muita coisa interessante. Vou chamar a Carla agora, tá, gente? Nosso tempo é tão curto, tão rápido. Deixa eu ver aqui. Carlinha. Adicionar. Vou chamar agora a Carla. Vocês estão gostando, gente? Tá bom? Tem muitas pessoas pedindo referências. É isso mesmo. Vou ver se a gente deixa algumas coisas. A gente pode. Tem muita coisa no nosso site, no site do NEPSED. Entre no site do NEPSED, tem informações lá que vocês podem, né, ter acesso a muitos materiais também. Vocês estão gostando? Gostaram da discussão? Esperando a Carla entrar enquanto isso. E ouvindo vocês aí. É muito rápido, o tempo é muito curto. E a gente quis trazer duas pessoas também para poder discutir mas trazer pontos, né, questões bem pontuais para a gente poder entender questões que estão acontecendo neste momento. Carlinhos, está aí? Manda um oi para mim aí, por favor. Deixa eu te chamar de novo. Carlinhos, você está aí? Olha para me dá um oi. Agora sim. Ei! Oi, gente! Oi, pessoal! Tô vendo um monte de gente legal, bacana aí. Viu? Que Você bom tá me ouvindo? te ouvir. Tudo Ah, bom bem? te ver, Moniquinha. Bom ouvir a Juliana. Falei, ó, É, eu não tenho mais nada para falar, não. Vocês já falaram tudo. Meu Deus! maravilhosa. Carla é professora na Faculdade de Educação da Faculdade de Letras da UFMG, coordenadora do Redigir, que é um projeto de extensão que existe há 21 anos, né, Carla? É, 21 anos, trabalha há muitos anos nessa área, é referência no Brasil. Então, ela tinha que estar aqui nessa live, primeira live do Vicente. Então, agradeço muito, tá? Por estar aqui conosco, tá, Carlinha? eu que agradeço, Mônica. Fico muito feliz. É sempre bom ouvir você, Juliana, né? Ver os trabalhos bacanas que vocês fazem no NEPSED. E agradeço demais o convite. Fico feliz mesmo, muito feliz. Bom, como eu já falei, são 4 pontos que nós vamos discutir aqui para que a gente possa ser objetivo e o tempo é curto, né? A gente vai ter que fazer uma live só com uma, depois só com outra, porque a gente É, quer muito, né? E não dá é, tempo. isso. Vou trazer 3 informações que eu acho que vão ser bem bacanas para você discutir com a gente em relação à
acesso e uso de tecnologias digitais. Olha só o que está acontecendo em 3 países. Assim que aconteceu a pandemia, 3 países, eu vou te dar 3 exemplos. Uganda, os professores prepararam os alunos em casa em um dia. Em um dia teve que resolver tudo. Na Holanda, todo o currículo ficou digital em 48 horas. E nas Filipinas, Que nas nem Filipinas, aqui. nas Filipinas o Departamento de Educação lançou uma plataforma que chama Deep Commons, que estava planejada para ser disponibilizada com mais tempo, mas eles logo em seguida eles liberaram essa plataforma que tem todo um conteúdo dos professores. Eu quero que você me fale para a gente essas diferenças aí, nós, no Brasil também, a experiência que você teve em relação ao acesso e uso de tecnologias digitais neste momento, o que você está vendo, o que você está observando de tudo isso. O Brasil é sempre muito louco, porque a gente tem muitas realidades, né? Nós temos muitos países aqui dentro de um mesmo estado, a gente tem realidades muito diferentes, né? Então, é muito difícil falar, no Brasil é assim, né? No Brasil tem de tudo, do bom e do melhor e do pior. Então, as realidades são muito diferentes, essa questão do acesso, né? A gente não pode achar que todo mundo tem acesso, porque todo mundo tem celular, né? Nem todo mundo tem celular, às vezes tem um acesso muito limitado, né? E às vezes no computador, laptop, nem pensar, né? Como é que você faz um trabalho no celular? Como é que você escreve um texto, né? Faz revisão? É difícil usar só o celular para isso, né? E a gente sabe que em muitas famílias não existem PCs, né? Computadores, né? Então, assim, e é um acesso muito limitado, outras nem têm, ou conexão muito ruim. Então, assim, são muitas realidades diferentes. E a gente ainda tem um governo hoje que não está apoiando nada na educação, né? A gente tem duas realidades muito diferentes, que é a realidade da escola pública e da escola particular. A escola particular, para poder continuar cobrando, né, os pais pagando e etc., tem essa questão financeira ali, ela está, né, algumas escolas falam assim, vai lá, pessoa, vai lá, faz online, se vira, né? Não oferece estrutura nenhuma. Hoje mesmo eu conversei com uma professora, que ela falou assim, não, eu tive que comprar câmera, eu tive que comprar microfone, eu tive que comprar suporte para o celular, porque, sabe, ela tive que comprar coisas, equipamentos aqui para colocar aqui em casa para poder dar aula. E a escola, em momento nenhum, ofereceu ajuda nenhuma, não é? Então, assim, são realidades muito diferentes. E a escola pública que fica de mãos atadas, porque a maioria, muitos alunos realmente não têm acesso, né? A particular está contando que todo mundo tem, que não é uma verdade, e a pública não pode fazer nada porque sabe que a maioria não tem, né? Então, assim, é difícil falar o que está acontecendo no Brasil, né? A gente teve, por exemplo, há pouco tempo, uma rede de TV educativa que foi exterminada, né? Que acabaram com ela, né? Então, as ações que a gente tem são derrubadas, né? As boas ações, e o governo parece que não se importa muito com isso. Existe uma política de querer privatizar, né? Então, assim, quanto mais sucatear a escola pública, melhor. Quanto mais ela mostrar que ela é ruim, que ela não dá conta, melhor, porque aí a gente tem mais eles, né? A gente não, eu não estou nessa. Mas eles têm mais desculpa para poder acabar com a educação pública e enfatizar o privado, que é um tiro no pé, que é uma coisa horrível, né? Porque essa privatização a gente sabe que ela tem resultados muito dramáticos, né? Eu estava no Chile agora, passei 4 meses lá, ia passar 6, né? Voltei antes por causa da pandemia. E eu chamo de o estalido social, o pau estava quebrando lá, porque tudo privatizado. A educação privatizada, a escola privatizada, né? Tudo privatizado. E agora eles estão percebendo que essa privatização de tudo é horrível, porque ela não se sustenta,
e as pessoas não têm condição de pagar. Escola, saúde, aposentadoria, as pessoas aposentam e continuam tendo que pagar para ser aposentado, recebem muito pouco. Então, assim, é um caos. Essa atitude de privatizar tudo, né, esse governo neoliberal assim, ao extremo, essa política econômica neoliberal extrema, ela não funciona, ela não dá certo. Né? Tanto é que eles estão quebrando tudo no Chile e só pararam de quebrar porque entrou essa pandemia. Né? E esse acesso, como tem várias situações, né? E dificuldade de acesso e uso, a gente tem uso de rádio, de TV, né? Você vê que a rádio não pegou, né? A gente sabe que a televisão a gente nem se usa muito na escola, e aí a gente tem que voltar a usar isso, rádio, TV, porque as escolas, os alunos não têm acesso, como você acabou de dizer, em muitos países, em muitos lugares. Rádio, TV, WhatsApp, vários tipos de tecnologia e aplicativos e sites e plataformas, né? Nos países vêm criando plataformas de formação de professores para atender emergencialmente, né, ao conhecimento que os alunos precisam aprender, os professores precisam aprender para atender a essa demanda emergencial de continuar com algum vínculo com os alunos. O que você acha disso tudo, dessa formação emergencial na hora da situação para tentar resolver o problema? Você sabe que nessa hora me dá só desce uma maldade, né? A máscara da maldade, cai. Tipo assim, gente, né? Olha, eu e a Ana Elisa Ribeiro, minha querida colega, parceirona, publicamos o Letramento Digital, né, um livro que chama Letramento Digital, né, Aspectos Sociais, Possibilidades Pedagógicas, em 2005. Conheço. 2005, ou seja, tem 15 anos. Isso significa que tem 20 anos que nós estamos nessa luta de falar, gente, vamos usar os equipamentos que a gente tem, né? Nós não usamos o rádio, nós não usamos o DVD, o VHS, a gente não usava gravador, a gente não usava nada, rádio, nada. Né? E a gente lá falou, vamos usar. Né? E aí começou essa história dos computadores pessoais e depois vieram os celulares. Gente, por que não usar? Aí a escola proíbe os celulares. O Carlos Alexandre está até aí, já vi que ele está aí, defensor do celular, do uso do celular, né? Tanta coisa legal que poderia estar sendo feita, né? A gente já podia estar aprendendo a usar a tecnologia como um suporte para a educação, né? Mas a escola não aceita isso. Não aceitou, não aceita, não deixa. E isso é uma coisa muito louca, porque numa hora dessas, aí vai todo mundo querendo que a tecnologia resolva todos os problemas. Esse filme também eu já vi, porque quando não tem sala para dar aula, então vai fazer à distância. Então dá lá para Carla, Vera Menezes, Ronaldo, lá, né? Os professores lá da Letras que trabalham com educação à distância. Então, não, põe essa disciplina lá para eles, deixa eles darem online. Sabe, assim, é a última, quando não tem recurso, o online serve, a educação à distância serve, o computador serve, o celular serve. Então, me dá a carapuça da maldade cai. Porque eu fico pensando assim, poxa, por que a gente já não aproveitou isso? Por que essa resistência? Né? Então, agora na hora da perda, na hora de apagar o incêndio, serve, né? E serve, como você e Juliana falaram, com ressalvas. Ah, não, depois a gente vai rever tudo que foi feito. Né? Então, já está partindo do pressuposto que o que está sendo feito está ruim. Né? Não sei se está bom, eu tenho certeza que tem professor dando aula super legal, né? Aula super bacana, produzindo material legal, interessante, fazendo uma interação muito bacana e humana com os alunos, né? Mas e sei também que tem muito professor que não está dando conta de fazer isso, né? Não sabe como fazer isso, está sofrendo, né? E os alunos sofrendo também. Então é uma situação louca. Inicial nunca é tão boa como uma formação
Planejada, né? Estudada. Gente, eu vou ter que fechar a live e voltar de novo, porque tá acabando nosso tempo, eu nem acredito. Mas olha, eu vou fechar, a gente volta de novo, porque a gente tem que continuar conversando com a Carla, tem uns pontos pra gente continuar, ok? Ok, Tá gente? bom. A gente volta. Voltando então com a live, gente, porque a gente tem que terminar a conversa com a Carla, esperando vocês entrarem. Já salvamos já, tá, gente? Entrando de novo aí pra gente continuar. A gente não pode terminar essa conversa com a Carla assim rápido. Esperar entrar a Carla pra gente começar, tá? Já salvamos, deixei salvo no stories do Nepsed a primeira parte. Ok, gente? Deixa eu chamar a Carla aqui. Chamando ela aqui pra gente continuar. Estão gostando, né, pessoal? Oi, Carla. Ei, tamo aí. Adorei isso, porque a gente parou, tudo bem, mas voltou de novo, voltando, dá tudo certo. Bora Eu aí. tava aqui angustiada com o tempo, mas tá tudo certo. Vamos lá, continuar. Bora. Então, nós temos essa questão histórica, né, de não deixar a tecnologia entrar em sala de aula, e tomara que esse momento seja uma experiência interessante para todo mundo e a gente consiga perceber que existe uma forma legal de conjugar as tecnologias, né? Porque até agora a gente tinha assim, ou era a distância ou não usava tecnologia, né? E não precisa ser assim, a gente pode fazer o à distância, fazer o presencial, mas conjugar muita coisa, né? Usar no ensino presencial como é que a gente fala? Affordances, né? Que o povo chama, assim, mas muitos propiciamentos, muitas possibilidades que o digital oferece, né? Inclusive de trabalhar com multimodalidade, trabalhar produção de vídeo, de áudio, né? A Juliana mesmo com o podcast dela, podcast. Os alunos podem fazer podcast, podem aprender a editar áudio, editar vídeo, não só editar texto impresso, texto escrito, né? Eles vão ter que escrever para depois ler. Então, é um processo legal de produção de diversas mídias, né? Que eu acho que é super necessária hoje. A gente não pode desprezar isso, né? A gente tem que entender que os meninos também são produtores de conteúdo, podem ser produtores. As pessoas têm que sentir esse empoderamento, né? Eu também posso produzir conteúdo. Eu posso ter o meu canal, eu posso ter meu podcast, eu posso ter o meu Instagram, né? Tanto cada hora vai ser uma coisa diferente, mas, né? Eu acho que a gente tem que ensinar isso para eles. É importante, né, Carla? Não existe uma exclusão dos suportes, né? E das É. técnicas. Uma complementa a outra, dependendo do momento, né? Uma enriquece a outra, né? Então, assim, Exatamente. tem coisa que é para o digital. E hoje, assim, a divulgação de tudo, né? As notícias. Quem é que assina jornal impresso hoje? Né? As revistas, virou tudo online, tudo digital. Então, assim, a gente tem que pensar a escola de um outro jeito, né? Os e-books, audiobooks, tem tanta coisa, né? Tanta possibilidade. Por que que a gente tem que achar que é só o texto escrito? Tem escola. Outro dia, tem uns aninhos, mas isso aí ficou na minha cabeça, né? Eu ouvi um professor falando assim: ah, não, meus alunos têm que me entregar os trabalhos em papel almaço. Falei, gente, ainda existe papel almaço, né? Que planeta que essa pessoa tá? Não é Né? verdade? Tem que entregar, né? Assim, ele tem que achar esse material em algum lugar e tem que entregar isso, Em né? papel almaço. Eu falei, gente, peraí, né? Seria é tão legal quando o aluno entrega para a gente, por exemplo, um texto no digital que você pode comentar,
né? E depois devolve para ele, ele refaz. Ou então os alunos escrevem conjuntamente num Google Docs, por exemplo, né? Igual a gente faz, né, Mônica? A gente pega os textos, escreve junto né? E o professor pode acompanhar esse processo. É tão legal, a gente não tem que. Fazer várias versões juntos, né? Usar o laboratório, que tem essa ideia também de usar a tecnologia digital só com a internet. Mas com a internet e sem internet é possível fazer atividades diversas, né, É, Carla? não, tanta coisa interessante. O Redigir vem fazendo, faz propostas de atividades, né, Carla? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Ah, eu vou dirigir é meu projetinho do coração, né? A gente já tem uma história de 21 anos trabalhando com educação à distância, mas há muitos anos a gente oferece as atividades para os professores gratuitamente, né, no nosso site. Porque isso teve uma época que a gente colocava as atividades lá no site e os alunos, né, as pessoas, quem quisesse, fazia, devolvia. A gente dava um feedback, já juntava tudo ali, dava um feedback coletivo, pegava trechos das respostas e comentava e tudo. Aí eu parei, porque eu saí para pós-doc, e quando eu voltei, muita gente falou: Ah, você parou de postar. Eu usava com meus alunos. Falei: Olha, os professores estão usando isso. Aí nós mudamos a estratégia. Falei, então vamos fazer direto para os professores, né? E começamos a fazer isso. E é super legal, porque a gente pega vamos supor, uma música que a gente acha interessante, ou um curta-metragem, ou um livro, um poema, um texto que a gente acha interessante, ou um tema, e começa a trabalhar, né, interpretação, ou alguma produção que isso pode gerar, e sempre buscando trazer essas mídias digitais ou o universo digital como um suporte, né, para a produção de textos, para acesso a textos, né, porque você não precisa ter o livro, mas de repente o texto está lá num site X. Então a gente E sempre pensa isso. uma atividade lá que eu gosto muito, que é essa ideia também de pensar, né? Eu não preciso da tecnologia digital para me ensinar sobre cultura escrita digital, né? E aí tem uma atividade que você traz, eu gosto muito dela, você traz elementos da cultura digital para serem discutidas em sala de aula, sem necessariamente ter a tecnologia. Estou vendo aqui uns professores falando, não tem computadores, tem 4 computadores, a internet é ruim, mas o professor tem outras formas, né, de pensar em esse tipo de atividade, sem tanto computador, sem tecnologia, né? Isso aí. Pois é, às vezes não tem a conexão, mas você pode trabalhar algumas questões. Por exemplo, a própria noção de fake, né? O que que é um fake? O que que é uma notícia fake? Você não precisa nem estar conectado, mas você pode discutir isso com os meninos, né? Assim, como que eu descubro que uma notícia é boa ou é ruim? Fake news só apareceu agora, né? A gente sabe que a história dos fofoqueiros é antiga. Sempre houve fofoqueiro, sempre quem conta um ponto aumenta um ponto, né? E a gente sabe que fake news, que a mentira, ela faz parte da nossa história, né? Da história do ser humano. Os sofistas, né? Argumentações diferentes ou que vão vão ser enviesadas, né? Então, se isso tudo você não precisa editar com a internet para você trabalhar isso, né? São discussões que você pode trazer no impresso, textos variados, com perspectivas variadas, com argumentação diferente, para poder mostrar para ele, olha como é que essa argumentação aqui é mais frouxa. O que é uma argumentação frouxa? O que é uma argumentação robusta, né? Quando você mesmo aqui nessa live traz para a gente dados de outros países que você pegou na fonte tal, lá da Unesco, né, no site tal, você está trazendo uma informação, né? Você está trazendo dados, se você fala qual que é a fonte, e essa fonte é confiável. Então, assim, tem um monte de coisas que a gente pode ensinar para eles que são extremamente importantes hoje, né? Para que eles sejam bons leitores, leitores críticos, e, porque ler essa mídia de hoje criticamente é muito difícil.
Porque a mentira e a verdade, elas têm a mesma cara, né? Não é que um é mal feito, o outro é bem feito, um é feio, o outro é bonito. Não, todos são lindos, todos são coloridos, todos fazem gráficos, todos, né? Mas a gente precisa ver quem é que está falando, onde eu achei essa informação, qual que é a confiabilidade dessa pessoa, qual que é o grau de expertise dessa pessoa para falar sobre isso. Porque pode falar, ah, ele é ministro, tá bom, ele é ministro, mas ele é ministro de quê? Ah, ele é ministro da educação e está falando de saúde, sabe? Ou ele é professor da USP, da UFMG, de não sei onde, mas ele está falando de uma coisa que não é a área dele, então será que eu posso confiar? Né? Agora, não, ele realmente, ele é um linguista da universidade tal, ou de tal lugar, de tal instituição, né? Tem livro, tem isso, tem aquilo, então deixa eu ouvir. Não quer dizer que eu tenha que concordar, mas deixa eu escutar, não é? Então, assim, eu acho que tudo são questões que independem da tecnologia, né? A escrita, o menino ser um bom leitor, um bom escritor, isso independe do uso de computador, né? Mas se tiver, melhor ainda, não é? né? A gente tem uma atividade no Redigir que eu adoro, que é a do selfie. Tá? Ela é até antiga, mas estava aquela no auge do selfie, né? Todo mundo tirando selfie para todo lado. E a gente coloca os meninos para pensar, né? Como que é a selfie? O que que é uma selfie, né? Que fotografia é essa? Como que as pessoas se apresentam ali? Então, de repente, você tem uma pessoa sem camisa, ou você tem uma pessoa fantasiada, você tem, né, uma cara séria, uma pessoa bem vestida, bem penteada, maquiada. Então, cada um está ali na selfie, se mostrando no seu melhor momento, ou no que ela julga ser o melhor momento, né? Um momento bom. Né? E a gente começa a avaliar com os meninos assim, será que a selfie representa a vida da gente? 100%? Né? Então tem uma paródia da música dos Beatles, do Help, só que em vez de ser Help, é Selfie. Selfie, eu quero tirar selfie em qualquer lugar, selfie. Mas ele fala assim, mas ninguém quer tirar com carnê, plantando batata, ninguém tira, né? Mas tá lá tirando selfie até no caixão, com pão, com tudo. Então, assim, A visão de que tem problema, né? não, os problemas não existem, né? É a mesma coisa das redes sociais, do Facebook, que as pessoas normalmente postam só os ótimos momentos. E muita gente fica deprimida porque a vida dela não é só de ótimos momentos quanto a do outro fulano, né? Mas a gente sabe muito bem que o outro fulano também, com um pouco de maturidade, né, a gente consegue ver que esse fulano também tem o outro lado, não é? Então a gente consegue distinguir, mas muita gente não consegue distinguir e acha que a vida do outro é perfeita, né? E a minha é ruim e cai em depressão e tal. Então são coisas que a gente tem que ponderar e ver com os meninos, porque são questões muito sérias, né? Como eu me represento? O que que está ali na rede social e o que não está? O não dito, né? É tão importante. O que eu não estou vendo. Será que essa pessoa fica na piscina tomando a cervejinha o dia inteiro, a semana inteira? Não é? Não é? Como que ela paga as contas dela? Olha, Né? ô, Carlos, a nossa conversa aqui, para a gente adiantar nossos pontos de discussão, o terceiro ponto é o auxílio das famílias às crianças durante a pandemia, né? A gente está vendo aí Uhum. várias casos, né? O estresse que a pandemia causa, a gente não pode esquecer nunca disso, né? Eu tive momentos difíceis aqui na Espanha, já É, vocês, eu acho, com algumas pessoas próximas. E não tenho filho e tô sozinha, mas quem tem filho, tem uma família, tem que ajudar em casa, tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e ainda tem filho, tem que ajudar na escola, né? Principalmente na educação básica nos anos iniciais, educação. Eu trouxe eu quero discutir a partir de algumas coisas, como eu já falei, alguns dados, e aí eu trouxe um comentário de uma mãe de Roterdã, na Holanda, e ela fala o seguinte, olha, é, aliás, a mãe não, de uma professora. Ela é a Anne Fleur Ludwig. Ela dá aula lá em uma escola em Roterdã. Ela diz assim: esses dados eu peguei lá no
tá, gente? E é o seguinte, ela fala, ensinar crianças em desvantagem corre o risco de perder muito nessa pandemia, nessas condições. As situações domésticas nem sempre permitem que participem das aulas, disse ela. O governo adotou medidas para fornecer laptops e Wi-Fi para as famílias sem acesso digital, enquanto os professores de sua escola chamam os pais semanalmente de manter contato. Você vê que mesmo na Holanda, uma situação, né, que a gente fica achando muito que o outro é melhor que a gente, né? É. É. A grama do vizinho é sempre mais verde. Já na Holanda, não sei aonde, né? Em todos os lugares tem esses contextos difíceis, né? O que você pensa? Quais reflexões a gente pode fazer em torno disso? E o que os pais e as famílias e os professores podem pensar aí nessas questões? O que você pensa? Olha, eu acho que a primeira coisa é calma, muita calma, né? Porque hoje mesmo de manhã eu estava pensando, falei, gente, será que é só o professor que está estressado? Porque né, nessas coisas do WhatsApp, eu fico assim, eu recebo assim, não sei quantas óperas disponíveis para você acessar gratuitamente no site e tal. Concertos da Filarmônica, você acessar gratuitamente. O quê? Aí vem outro, coloca, olha, a biblioteca de não sei onde está disponível para você acessar, não sei. Aí eu falei assim, gente, que delícia, eu queria tanto ter tempo para poder ver alguma coisa dessas. Falei, será que é só professor que está estressando e que não tem tempo? Né? Porque eu de manhã, eu estou trabalhando meio horário, porque de manhã eu sou faxineira, cuidadora, cozinheira, né? Eu sou tudo aqui, porque minha mãe mora comigo, então eu tenho cuidado com ela. Então, de manhã eu já desisti de fazer alguma coisa. De manhã eu sou dona de casa e vou resolver as paradinhas da minha casa, né? Roupa, tudo, né? À tarde eu consigo sentar um pouco e trabalhar, né? Mas não é aquele trabalho assim com toda a calma do mundo, não é? Não é. Dia, Não. né? E a gente fica com essas notícias de pandemia, que morreu tanto, que está morrendo, e vala comum, e não sei o quê. Isso é muito tenso, né? Então eu fico às vezes imaginando uma família que o pai e a mãe precisam trabalhar remotamente, os meninos cheios de exercício para fazer, né? Se a gente pensa em criança em fase de alfabetização, por exemplo, que o menino não tem essa autonomia para ler sozinho, para escrever sozinho, né? Olha que punk. E a alfabetização a gente sabe que é um começo sério, um buraco na alfabetização vai ser um buraco que pode durar muitos anos, uma vida inteira, né? Então, assim, os pais precisam dar essa atenção. Às vezes eles não têm essa formação. Quantos pais são analfabetos? E, né, como é que fica isso? Uma família, né, que os pais não têm, não sabem ler, não sabem escrever. Como é que eles vão ajudar? Ou não têm a formação para ajudar? Então, assim, são muitas questões para a gente pensar e sofrer, mas eu acho que a gente tem que ter calma, né? Tem hora que eu dou uma estressada aqui, calma. Calma, eu não preciso resolver o problema do mundo, deixa eu fazer o que eu dou conta, né? E as escolas precisam pensar que os pais também estão vivendo essa situação, não é? Então, assim, calma, diminui o ritmo. Eu acho que pensar no humano, né, pensar com os meninos, o que a Juliana falou, né? Tem que ter o momento do recreio, da hora do recreio, não é só da atividade, encher os meninos de atividade, né? Quando a gente pensa em língua portuguesa, tem muita atividade muito chata, né? Descontextualizada, nada a ver com a vida dos meninos. E então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nesse humano, no contato, na discussão, de colocar os meninos para produzir coisas, fazer um desenho, tirar uma foto, mandar para os colegas, né? Falar alguma coisa para os colegas, ouvir dos colegas, Falar dos falar dos sentimentos, como que você. sentimentos, né? Exatamente, como é que foi seu dia, como é que está na sua casa, não é? Como é que você está vivendo isso? Conseguir fazer Muito. atividade, pode fazer juntos, né? Vamos fazer junto, vamos fazer em dupla, vamos fazer em grupo, sei lá, arrumar formas de colocar esses meninos em contato um com o outro, porque a escola não é só conteúdo,
não é? A escola tem o social, essa coisa de saber trabalhar em conjunto, trabalhar com o outro, ter o contato com o outro, né? Perceber né, que tem alguém ali do seu lado. Isso é muito importante. Então, eu acho que tem que ter muita calma. Os pais precisam ter que ter calma, porque a gente sabe que essa situação do para casa, numa situação normal, já causa muito conflito, né? Já é complicado, é delicado. Imagina numa situação em que todo mundo está um pouco mais tenso do que o normal, né? Aqueles para casas que é para os pais e não para as crianças, a gente já sabe que acontece muito isso. Vocês É. não têm uma condição dessa onde todo o processo acontece em casa, né? Realmente é mais difícil. É tenso, é muito Isso. tenso, né? Deixar Então, assim, essa coisa de compartilhar, né? Compartilhar a música que eles estão ouvindo, música que eles gostam, ou imagens, né? Eu acho que a gente pode pensar em atividades mais leves, que são interessantes, são importantes para esse momento. E eu não sei se também a gente na escola pública, a gente já está acostumado a ter greve, a ter, né, esses momentos de paralisação, que a gente vê que depois tudo se acerta, né? A gente muda o calendário e faz as coisas voltarem ao normal de alguma forma. A escola particular está menos acostumada com isso, né? Então eles entram mais em pânico do que a gente. agora tá falando uma coisa muito legal aqui, que é uma das funções, né, Isabel, da escola é o encontro, né? A gente É o pode criar encontro. aqui, dessa forma, como a gente deu alguns exemplos aqui, para a escola promover de alguma forma, né? É, Promover com os colegas, para é, tentar amenizar essa importância que a escola tem. A gente vê nesse momento o quão é importante o espaço escolar para a aprendizagem, o quão é importante o professor, né? A gente é, está tendo é, as falas de é, muitos nesse sentido, o quão é. ele é importante no processo de aprendizagem. Não, as famílias não dão conta, eles não aprenderam para isso, eles não fizeram curso de licenciatura de 4, É. 5 anos, não sabem fazer, né, dar aula, né? É, é. E foi, eu acho que é até legal para a gente pensar essa história que estava rolando aí do homeschooling, né? As pessoas querendo que a escola seja em casa. A escola não é só ensinar um conteúdo, né? Essa parte da socialização, ela é fundamental, de saber conviver com o outro, de entender as diferenças, de conviver com as diferenças, né? É um outro universo, assim, que só dentro de casa não dá. E eu acho que muita gente vai repensar o homeschooling também depois dessa experiência, Exatamente. né? Não é tão simples. Oi, Carla, muito bom. Carla, para a gente fechar nossa discussão, pós-pandemia, me conta, o que que Ai, você pois é. vislumbra aí a escola, a educação pós-pandemia? A Serra Leoa é um país que já passou por Ebola, né? Já passou por uma grande pandemia no país, tem uma situação, já enfrentou uma situação similar. E eu busquei uma discussão que eles fizeram lá em um dos web seminários da Unesco, e eles disseram como é que foi o processo na época para a retomada da escola naquele período. Eles falaram, vou ler, eles criaram protocolos sanitários para escolas, apoio psicossocial aos professores, renun, Uhum. renunciaram a propinas de programas de alimentação escolar, engajaram os líderes comunitários e a sociedade civil para conseguirem ter informações suficientes e se reunir em torno da escola para apoiar a escola nesse retorno, né? E eles disseram também que nenhuma criança foi infectada na escola, tá? Esse é um dado Uhum. importante. Muito pelo contrário, a escola foi um lugar de disseminação de mensagens de saúde entre as suas famílias. E também teve, que é uma preocupação também que a Unesco vem discutindo em muitos países,
que é a redução, esse abandono escolar, né, que eles falam que pode acontecer pós-pandemia, não aconteceu lá, não houve essa redução. Então, assim, Uhum. um exemplo aí de um país que já passou por uma situação dessa pós-pandemia, tem alguns procedimentos. E o que você acha que pode ir acontecer nessa situação aí que está por vir ainda? O que você pensa sobre isso? Eu acho que a gente tem vários caminhos, né? Um caminho que é o que eu gostaria que não acontecesse, é de as pessoas, a hora que tudo acabar, tudo voltar ao normal, né? Tudo voltar ao que era antes. Isso vai ser muito triste se a gente não aproveitar essa oportunidade para aprender muito e fazer as coisas de uma forma diferente, né? É, inclusive, sim, essa questão do discurso da ciência, que está sendo super maltratado por esse governo, né? A ciência está sendo judiada mesmo de todas as formas possíveis. E na hora que ela está sendo mais judiada, ela acontece alguma coisa que mostra que ela é extremamente importante, né? Então, eu acho que a gente precisa muito repensar. Espero que as coisas voltem a voltem de uma maneira diferente, né? Que a gente não esqueça desse momento, né? E eu espero também que a gente repense essa questão do digital, a gente repense a educação, né? A gente consiga repensar coisas que a gente já estava falando, né? Porque eu acho que essa pandemia, a situação, ela não está criando muitos problemas novos, ela está ampliando muitos problemas antigos, né? Então, assim, coisas que a gente não cuidou antes estão tendo que ser cuidadas agora numa situação de emergência, né? Então, eu espero que a gente aprenda com essa pandemia, com a situação emergencial, né? A ir aprendendo devagar, a ter menos resistência a mudanças, né? A se informar melhor sobre as coisas, a repensar, né? Assim, eu acho que tem coisas que estão sendo muito judiadas, muito maltratadas, como é a universidade, né? O ensino público, o público, né? Tudo que é público está sendo muito maltratado. E é justamente o público que está salvando aí muita coisa, né? É, 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 é o sistema de saúde público, né? São as universidades aí correndo atrás de vacina, de máscaras, fazendo mil coisas assim, né? Tirando de onde não tinha, inventando coisas para poder salvar e ajudar muita gente. E eu acho que a gente precisa valorizar isso, precisa muito repensar as, as, as diferenças desse país, né? Porque são muitas, são muito grandes, e eu acho que isso não é bom. Acho não, tenho certeza, isso não é bom. A gente ter um país, né, com tudo, em alguns lugares, tendo tudo do melhor, bom e do melhor, né? Umas pessoas, então, quando o povo fala que nós estamos no mesmo barco, nós não estamos no mesmo barco. Né? Um está num iate particular, num navio internacional, e outro está numa canoinha furada sem remo, né? Então, assim, nós não estamos no mesmo lugar, né? Infelizmente. Então, eu acho que a gente precisa ver se a gente consegue diminuir essas diferenças, né? E eu acho que uma das formas de diminuir a diferença é dando uma educação pública de qualidade para todo mundo, né? Porque a privatização total da educação, né, ou grande da educação, ela vai aumentar as diferenças, né? Acho que a gente precisa lutar muito também para que o acesso à internet seja mesmo para todo mundo, sabe? Nem que tenha que dar um subsídio, eu não sei como é que faz isso, mas eu acho que nesse momento a gente vê que muitas empresas estão oferecendo ajudas, né? Estão oferecendo dinheiro, está aparecendo dinheiro de um monte de lugar que a gente nem sabia que tinha tantos bilhões por aí, né? A gente já acha que milhões é muito, de repente aparecem bilhões e bilhões e bilhões. Falei, pô, por que não usou esses bilhões e bilhões e bilhões para ajudar as pessoas antes da pandemia, né? Educação, né, que estão fornecendo internet gratuita, por que não começa a ter isso disponível, né, para as Né? escolas? Talvez não seja gratuito, mas que seja
mais barato, que, né? Uma coisa assim, que as escolas tenham acesso, né? A escola pública, ela precisa ser um lugar de acolhimento de todas as formas, né? É de nutrição, é de saúde, é de saber, é de cultura, né? E as nossas escolas públicas, coitadas, elas custam a dar conta do mínimo, né? Então, se elas pudessem ser um lugar que oferecesse acesso à informação, né, gratuita, eu acho que já seria um grande caminho, né? Então, a gente precisa repensar muita coisa, né? Eu espero que essa pandemia ajude a gente a sair do lugar. Eu não tenho muita esperança assim de que vai acontecer uma revolução, que o mundo vai ficar lindo depois, não. Eu acho que num instantinho a gente vai esquecer um monte de coisa e vai voltar ao que era antes, né? Vai continuar falando que educação, espero que não, mas eu sei que tem gente que vai continuar falando que educação à distância não serve para nada, que tecnologia digital é parafernália, né? Mas eu acho que algumas pessoas que perceberam nessa pandemia uma hora para trocar o tênis, né, virar o disco, trocar a pilha, e elas vão perceber que é uma oportunidade para fazer diferente, para aprender, para olhar para o outro, né, para ver que o mundo pode ser melhor para mais gente. E é Né? possível isso, né? E É tem dinheiro, possível. Tem dinheiro para isso. Tem. Tem bilhões. A gente estava achando que milhões era muito. E já apareceu bilhões. Então, tem dinheiro. bem melhor, né? O que tem de riquezas aí, né? E para a gente conseguir essa escola de melhor qualidade, É, continuar uma formação que não seja só uma formação emergencial, mas uma formação que seja tanto, né, inicial quanto continuada, né? Para que é, realmente saibam utilizar as tecnologias, que não seja só um momento pontual de uso, né? Que é, entenda que é possível utilizar em outros momentos e fazer mesclas de uso de vários suportes. Eu acho que a gente precisa, exatamente. no que está acontecendo hoje, levar isso do que é É, positivo, né? é, Essa nova escola. A gente sabe que vai ser uma nova alguma coisa, né? Uma nova é, escola, um momento que não vai ser mais o momento que a gente viveu, né? Esse é, momento mais não existe mais. O que que vai acontecer no futuro a gente não sabe, mas que a gente sabe que a gente pode utilizar do que a gente está aprendendo agora nas escolas. Os professores vão é, aprender muito, né? Tenho certeza que sim. Na raça, na luta, aprender a fazer muita coisa com tecnologia digital e que eles podem utilizar, aproveitar esse gancho, Carla, aí, é, pegar e acelerar para aprender outras coisas, né? E não ficar dependendo de momentos tão de crise para é, trabalhar. é, exatamente, né? E ver que um não é inimigo do outro, né? O ensino presencial e o digital, eles podem e devem, né, conviver e um ajudar o outro, né? E, É. e um Hoje, enriquecendo o outro. E a hoje Isabel que está aí, a Isabel Frade? é tarde, ó, tem um Ai, monte que de luxo, gente! Isabel, que maravilha ter você aqui com a gente. pergunta para fazer. Alguém quer fazer uma pergunta para Carla? Ou mandar uma pergunta para a Ju? A gente tem um tempinho ainda para a gente não alongar muito, não ficar cansativo. Também tem que ser pensado nisso, né, Carla? Também para É, cansar, é, evitar o câncer, é, ficar cansa, é. Tem o timing. no limite. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Mais uma pergunta para Carla sobre o redigir ou sobre qualquer coisa que a gente discutiu. A Isabel podia fazer a live, também acho, concordo. Vamos chamar Podia, também acho. para Também. fazer live. Isso. Eu queria agradecer demais, viu, Moniquinha? Agradecer você, a todo mundo que ficou aqui escutando a gente, Juliana, né? E é muito bom conversar com vocês, assim. A gente dá uma desabafada. Hoje, vocês desculpem aí se eu desabafei demais. É bom, né, Carla, esse novo espaço que foi criado, eu acho que a gente pode aproveitar para a gente poder, de forma mais tranquila, falar sobre o que a gente está a fim de falar, questões que a gente pesquisa que a gente faz, estudos que a gente desenvolve, É, enfim,
Muita coisa interessante, a gente tem mais um espaço para a gente fazer isso, né? É, bom demais, né? Hoje a Ludmilla está perguntando quando vai ser a próxima live, a gente não sabe ainda, nós tem que voltar no NEP7 para a gente conversar, mas a gente fiquem atentos às nossas redes sociais, aqui no Instagram, no site do NEP7 e no Ceali também, que a gente vai divulgar tudo isso. Tá? Gente, muito obrigada. Carlinha, muito Obrigada obrigada a você, querido. convite. Agradeço a todos também que estão aqui presentes. A gente foi muito bom, a gente teve uma audiência bem legal de pessoas querendo ouvir, e tenho certeza que tem, inclusive, pais que eu fiquei sabendo aí, ouvindo a nossa conversa, Ah, que bom. educação básica, do ensino superior. Então, assim, a gente está totalmente à disposição e vamos deixar gravado, salvo as lives para vocês, tá? Carlinha, muito Ah, obrigada. beijo grande para todo mundo. Obrigada demais. Obrigada a você. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. pessoal.